Seja bem-vindo ao Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio. Olá a todos os ouvintes do podcast Som das Ideias. Neste episódio, Ângela Rondolfo Paiva, Fernando Lima Neto e Thaisa Sanches chamam a atenção para a importância de se discutir as práticas e contribuições dos movimentos sociais e coletivos no contexto da democracia brasileira. Os convidados são organizadores do livro Movimentos e Coletivos Sociais, Categorias em Disputa, 8º volume da coleção Diálogos da editora PUC-Rio, numa parceria com a Numa Editora. O livro aborda questões que envolvem as transformações recentes da sociedade civil no Brasil e traz uma discussão conceitual entre coletivos e movimentos sociais, temas que também são contemplados pelos convidados neste bate-papo. Ângela, Fernando, Thaisa, é um prazer tê-los conosco. A conversa começa agora. Bom, estamos aqui para conversar sobre um livro organizado por mim, Ângela Paiva, pelo Fernando Lima Neto e pela Thaisa Sanches, que é um livro que é muito alegria nossa estarmos aqui falando sobre esse livro, porque ele foi organizado a partir de uma relação bem orgânica no nosso grupo de pesquisa Direitos, Reconhecimento e Desigualdade, que é o GEDRED, que reúne nossos orientandos de doutorado, reúne conversas sobre textos e que também convidados especiais, né? Eu sou a líder do grupo, que é um grupo reconhecido pelo CNPq, juntamente com o Fernando, e a Thaisa é a nossa querida ex-aluna, né, do programa de pós-graduação e hoje professora na UFRJ, que está sempre muito envolvida no grupo, na coordenação de eventos acadêmicos, e ela é muito ativa nisso. O livro tem como fio condutor a discussão que nós estávamos tendo no GEDRED, a discussão conceitual entre coletivos e movimentos sociais, né? Então, é um livro com 11 artigos nossos, né? Eu, Thaisa e Fernando temos artigos, também temos um artigo da professora Patrícia Matos, que é uma integrante do nosso grupo há muito tempo. Temos também pessoas que tratam de movimentos sociais e coletivos no Brasil inteiro, né? Maria da Glória Gon, em São Paulo, a Olívia Pérez, está na Federal do Piauí, que trabalha com coletivos. Temos também o Cláudio Penteado e também o Marcelo Marques. Os outros três... bom, e temos também o Teófilo Rodrigues, que é um ex-aluno nosso também e hoje está lá na UERJ, né? Então, é uma satisfação muito grande a gente estar falando sobre esse livro, porque foi feito em torno de um tema bem atual, né? E com muita disputa conceitual na academia. O que é coletivo, o que é movimento social. Eles conversam, são manifestações distintas. Então, é muito bom estarmos fazendo isso aqui. E outra coisa interessante é que o Fernando escreveu um artigo com a orientanda dele, né, Marina, e eu escrevi um artigo com 2 ex-orientandos que já defenderam a tese. Então, sobre a questão dos movimentos sociais, movimento negro e movimento de direito de mulheres, a interseccionalidade na Baixada Fluminense. Então, é muito, muito bom estarmos aqui e vamos agora conversar, né? A gente pode dizer que o livro captura questões muito importantes no âmbito das transformações mais recentes da sociedade civil no Brasil. A gente sabe que nos últimos anos, né, sobretudo nesse século XXI, a sociedade civil vem passando por transformações bastante profundas, que implicam muitas vezes mudanças também no comportamento
no âmbito da cultura política e com resultados, com efeitos os mais variados, e um desses efeitos é justamente a formação de organizações, de grupos, de mobilizações em torno de uma nova concepção do próprio fazer política, né, para além das organizações mais convencionais da democracia representativa. Então, nós temos aqui um laboratório vivo, né, de questões que desafiam a imaginação sociológica sobre sociedade civil no Brasil, sobretudo em torno desses dois atores, né, movimentos sociais e coletivos que conseguem, que capturam boa parte dessas transformações. Seja na sua agenda de trabalho, nas formas e repertórios de mobilização de protesto social, então, nas visões de mundo. Então, é um convite a explorar essas questões que marcam o contexto mais atual da sociedade civil no Brasil. Eu concordo. Eu acho que o livro é um resultado de vários anos de pesquisa no nosso grupo. Reúne temas bastante atuais, assim, como a questão da ocupação dos espaços de poder pelos movimentos e coletivos. São dois textos que falam um pouco disso, né? Nós conseguimos reunir 19 autores em dois textos. Tratada a questão da ocupação política por movimentos e coletivos sociais. Outro tema presente é a questão das lutas antirracistas e dos grupos LGBTQIA+. A questão dos desafios da luta pelo direito à saúde e moradia também estão presentes no livro, presente nos textos. Os 19 autores, eu acho que são 19 autores, 12 textos, e nos 12 textos a gente procurou traduzir em uma linguagem bastante acessível esses temas, no intuito dos textos servirem para discussões tanto na graduação como na pós-graduação, né? Resumem temas fundamentais da discussão de movimentos e coletivos sociais. Como o Fernando estava mencionando, né? Além disso, da gente ter tentado traduzir, o livro chega num momento como resultado da discussão desses últimos 4 anos, em que a gente se encontrava discutindo a realidade, né, e a possibilidade de continuidade democrática no nosso país, com um debate político e público intenso a respeito disso. É um tema que ainda está presente no nosso cotidiano, né? Algumas pessoas defendem o termo polarização política, outras acreditam que não é uma polarização, mas sim uma crise da democracia. Eu acho que todos esses temas estão presentes nos textos de uma forma ou de outra. E a gente retoma, tem alguns textos que a gente faz uma retomada desde os processos de redemocratização no país até agora, como os movimentos têm se transformado, e coloca, então, os desafios interpretativos, não só para o campo das ciências sociais, mas também o desafio de um debate público do tema de ocupação das esferas públicas no nosso país, né? Pública e política, né? Então, olha só, eu acho que esse fio condutor, né, que essa diferença, com essa discussão conceitual entre movimentos e movimentos sociais e coletivos, né, tem essa discussão que a Thaisa está ressaltando aí de fundo, que é a questão da democracia, né? A questão da democracia é o pano de fundo para nós pensarmos, depois de 4 anos de ataques a nossa democracia, né, um esvaziamento por dentro, né, das instituições democráticas, né? Então, esse livro sai numa hora muito, muito boa, né, porque nós estamos presenciando essa retomada, né? No fundo, é uma crença que nós, na academia, temos uma crença profunda que nós temos de que a democracia precisa de defesa, a democracia precisa de discussões, né? Para a gente não ficar numa situação pobre, né? De que não, mas isso aí é só uma polarização. Não é uma polarização, né? Nós temos aí discussões que o livro traz
discussões sobre essas relações dos movimentos sociais e dos coletivos com o Estado, né? O Estado democrático de direito, que houve um recesso na esfera pública nos últimos 4 anos, né? Uma esfera pública recessiva, com a perda de direitos dos mais diversos, né? Quer dizer, uma negação dos direitos, né, de minorias, uma negação de direitos já conquistados desde a Constituição de 88. Né? Então, eu acho que esse livro vai ajudar nesse debate, né? No debate de trazer uma sociedade civil, né, que está viva. Né? Nós temos pesquisas, basicamente pesquisas de campo. Fomos a campo para tratar dos diversos assuntos o objetivo é mostrar como é que essas ações coletivas da sociedade civil elas estão ali muito atentas, muito atuantes numa transformação para um mundo mais justo, né? Um mundo mais distributivo. Então, acho que é esse o espírito do livro, né? O livro tem esse espírito, né, como as colegas estão colocando aqui, nessa relação da democracia com a sociedade civil, né, de propor uma espécie de foto instantânea de um processo que está em curso de transformação. Então, a gente quase que congela uma coisa que está ali acontecendo nesse contexto, que tem todas essas implicações, tanto na vida cotidiana, quanto no debate acadêmico, no debate público, né? Então, a proposta é essa, é tentar entender essa encruzilhada dentro da qual a nossa democracia se encontra no presente histórico, a partir dos conceitos da sociologia, né, que a gente trabalha no nosso grupo de pesquisa, nas nossas pesquisas individuais. Então, é um trabalho coletivo, né, com esse propósito de trazer os desafios da política para o centro da nossa imaginação sociológica sobre o Brasil. Eu acho que uma coisa que você falou, Fernando, tem muito sentido, que é também a questão de uma celebração ao papel da academia nos debates públicos contemporâneos. Eu acho que esse livro é fundamental para a gente afirmar o papel das ciências sociais no debate público, das ciências sociais e da universidade, né? Como um espaço fundamental de debate e de análise, né? Eu acho que cabe a nós, cientistas sociais e acadêmicos de forma geral, tentar traduzir, né? Procurar traduzir conceitos fundamentais utilizados nas teorias de movimentos e coletivos sociais, né? Repertório de ação, frames, como a Ângela gosta de falar bastante, para um público amplo. Isso foi um dos objetivos do nosso livro, né? E ainda mais em um momento, como a gente está comentando aqui, que a gente estava discutindo muito processos de desdemocratização, e esses processos de desdemocratização envolviam também ataques ao conhecimento e à universidade, né? A gente veio de 4 anos de intensos ataques à universidade e ao conhecimento público baseado em fatos e análises realizadas nas universidades. Então, o livro é o resultado disso e celebra esse momento, a importância do conhecimento das ciências sociais na esfera pública. Uma coisa que eu também gostaria de falar a respeito do livro, que os autores e autoras convidados, né, são muito representativos também do nosso campo e a gente procurou dar convidando essas 19 pessoas, né, entre alunos e ex-alunos, não só trazer, como a Ângela mencionou, ex-orientandos, né, eu mesma sou ex-orientanda da Ângela no doutorado da PUC, a gente trouxe alunos e ex-alunos da PUC-Rio, mas também tem uma representatividade nacional bastante grande, né, como a Ângela mencionou no início, o primeiro texto do livro, para dar um panorama mais amplo, né? O primeiro texto é escrito pela Maria da Glória Gon, a professora acabou de ser
homenageada pela Sociedade Brasileira de Sociologia no congresso que aconteceu em julho, em Belém do Pará, né? Ela faz um apanhado bastante significativo dos conceitos e análises dos movimentos sociais contemporâneos, historicamente, e aí abre o debate do livro, né? Depois, a Ângela, como mencionou, faz um texto junto com dois ex-orientandos dela, Felipe Belido e Ange de Pati, sobre a contextualização de lutas antirracistas e de movimentos de mulheres negras da Baixada, né? São duas pesquisas que se reúnem e dialogam nesse texto. Depois tem o texto do Fernando e da Marina, discutindo coletivos como espaços de ação política. Eu estou dando uma geral nos textos só para apresentar, para quem não conhece, né, dar o gostinho do que pode ser encontrado no livro. O quarto capítulo é da Olívia Cristina Pérez, que esteve também conosco no encontro da SBS, Coletivos Feministas, Antirracistas e LGBTQIA+, discutindo temas de inclusão e interseccionalidade. Depois o meu texto, Cultura e Política nos Movimentos Sociais. Eu retomo um pouco a discussão, celebrando também esses autores como a Evelina Dagnino, que escreveram nos anos 90 e agora e continuam sendo fundamentais para a gente entender a contemporaneidade. Tem o texto do André Sobrinha Luiza Souto sobre o desafio pelo direito à saúde e à moradia. O texto da Patrícia Matos, que é professora da Universidade Federal de São João del Rei, sobre a questão dos feminismos no Brasil. São dois textos que discutem mais as lutas feministas, digamos assim. O da Patrícia, e também depois a gente tem o texto do Cláudio Camargo Penteado e do Caio Valiengo e Marília de Oliveira, sobre as apropriações das tecnologias digitais de informação e comunicação. O texto da Flávia Faria, pesquisadora que está em Paris atualmente, discutindo a democracia da experiência, a ocupação dos coletivos feministas na Câmara de Vereadores em São Paulo. O texto do Teófilo, que também é ex-aluno da PUC, Teófilo Rodrigues, Partidos, Movimento, uma nova forma de interpretação entre partidos políticos e movimentos sociais no século XXI. Depois o texto do Marcelo Marques, em torno da ideia de liderança, também discutindo um pouco sobre a questão do papel das lideranças nos coletivos. E, por fim, o texto do Wagner Maia e do Gabriel Banardi. O Gabriel é pesquisador na PUC, e o Wagner também é doutorando, né? O conceito de liderança no universo dos coletivos, problematizando verticalidade e horizontalidade nos coletivos sociais. O Wagner é orientando do Fernando. Acho que é isso. Eu quis dar um panorama dos textos aqui, né? Porque a gente falou rapidamente. Eu acho legal a gente mencionar os autores e autoras, para que as pessoas que ouçam o podcast possam conhecer um pouquinho mais sobre o livro. É muito bom, Thaisa, você está fazendo esse panorama, porque mostra, né, a nossa preocupação desde sempre no GEDRED, que é unir a empiria com os conceitos acadêmicos, né? Então, acho que esse momento é um momento assim de realização mesmo do GEDRED, porque nós congregamos uma série de temas e aquilo que você falou no início, né? Tentamos traduzir isso de uma maneira que seja agradável de ler, né? Não é uma questão assim com muitos conceitos fechados, né? Porque são todos doutores, né? Tem dois doutorandos, né? Mas são todos doutores, então tem muita competência analítica para falar tanto sobre movimento social quanto os coletivos sociais, né? Eu acho que é importante ressaltar isso, né? Embora seja uma obra com perfil acadêmico, resultado de pesquisa científica, o livro está dirigido ao público também não acadêmico, né? Todas aquelas pessoas que têm interesse
de fazer da sociologia uma ferramenta de compreensão dessas transformações mais recentes sobre a democracia e a sociedade civil no Brasil. Então, é um livro que pode interessar um público muito além da academia, no âmbito da sociedade civil e também de outras áreas. Eu acho, né, Fernando, que isso é uma vocação do nosso programa de pós-graduação de Ciências Sociais da PUC, esse diálogo com a sociedade, né? Quer dizer, e sempre apresentamos as pesquisas, né? É muito comum nós levarmos os resultados da pesquisa para o campo onde essa pesquisa foi feita, né? Então, acho que aí é uma ligação profunda do que fazemos na academia, né? A pesquisa acadêmica, mas uma pesquisa acadêmica voltada para a compreensão dos problemas contemporâneos, para clarificar, né? No momento com tanta intolerância, no momento em que conceitos tão rasos são apresentados como conceitos definitivos. Eu acho que um livro como esse contribui, né, para o enriquecimento de discussões da sociedade como um todo, principalmente no campo das ciências sociais, né? Alunos nossos, doutorandos e alunos de outros programas de outras universidades, como mostra no livro, né? Temos aqui mais de 6 universidades representadas 8 universidades representadas nesse livro, né? Acho que mostra esse comprometimento mesmo do campo de ciências sociais, mas mais especificamente, né, do campo de análise de movimentos sociais e coletivos, com a transformação social também, né? Muitos desses trabalhos que a gente reuniu no livro contam com pesquisa empírica junto a movimentos sociais e coletivos, né? Dando retorno a esses movimentos sociais e coletivos do que foi encontrado, né, por nós, pelos cientistas sociais. Então, mostra muito esse comprometimento das ciências sociais com a questão da transformação social, de ampliação do debate democrático mesmo. Eu acho que é fundamental. E Eu para a acho que esse gente... podcast é muito um convite, desculpa rapidinho, eu acho que o podcast é um convite, a gente está dando um gostinho aqui, um convite à leitura do livro e ao lançamento do livro também, né? A gente não pode esquecer de mencionar que o lançamento do livro vai acontecer na PUC, no dia 29 de agosto, às 17 horas, no Departamento de Ciências Sociais. E todas as pessoas que nos escutam podem vir ao lançamento, né? E outra coisa importante é que cada professor ou professora que escreveram no livro, eles vão estar online, porque alguns estão muito longe, né? Eles vão estar online para dar uma explicação de 2 ou 3 minutos sobre a proposta que eles fizeram, né? Então, o convite está feito, depois nós vamos divulgar isso com mais vagar, né? E a Thalisa estava falando de uma coisa que é importante, né? Que é esse desafio para a gente de pensar essas questões, vivendo elas por dentro, né? Pensar no calor da hora. Quando a gente tem distanciamento, né? Quando as coisas já aconteceram e a gente está olhando para trás, é sempre muito mais fácil fazer análise, né? Porque a gente sabe qual foi o resultado daquele processo. No nosso caso, não. A gente está vivendo uma coisa que está acontecendo agora. A gente não sabe ainda, não tem certeza, ninguém tem bola de cristal ou o nosso é um fenômeno histórico, né? Um fenômeno histórico, ele é imprevisível, né? A gente não pode fazer previsões muito determinadas sobre as coisas que vão acontecer, mas o livro então oferece uma perspectiva, né? Para a gente entender um pouco esse caminho, né? De onde nós vemos e para onde nós podemos ir com a nossa democracia. Bom, só para complementar, eu acho que o nosso tempo está acabando, né? Mas eu queria agradecer muito à editora da PUC-Rio, né? Na pessoa do Felipe e Gomberg e da Tatiana, que foi a revisora do nosso texto, né? Foi muito uma parceria, aliás, não é a primeira parceria, né, que eu tenho com a editora PUC-Rio, são várias parcerias, né? Então, queríamos agradecer muito à editora da PUC, né, por ter abraçado essa ideia e por ter apostado que esse é um livro que vale a pena ser
editado, apesar dos autores, né? São muitos autores, hoje há uma tendência das editoras não quererem mais fazer livros com vários artigos, mas essa não é uma coletânea de textos, não. Todos giram em torno de uma questão central, né? Que é a mobilização coletiva nos movimentos sociais, nos coletivos, né? Num período de redemocratização, que basicamente a Constituição de 88 ensejou uma nova forma de participação da sociedade civil, né? Que foi atacada muito nos anos recentes, mas agora estamos com uma nova esperança de que a sociedade civil vai conseguir colocar as questões nos espaços públicos, né? E trazer o reconhecimento da validade, da legitimidade das demandas que estão aí colocadas na esfera pública, né? Eu gostaria de agradecer a editora também. Acho que mais do que a oportunidade da gente reunir os livros, no começo a Ângela mencionou, né, que eu gosto muito de organizar eventos. Eu acho que eu fico feliz em promover esses encontros, pode ser em formato de livro ou em formato de conversa, como a gente está tendo aqui. Então, agradecer a editora por dar essa oportunidade de encontro. O livro é um encontro de diálogos que a gente tem na academia. Como todos esses autores, a gente sempre está em contato, participam ou não do nosso grupo de estudos, mas a gente encontra em congressos, encontra nos textos que a gente lê. Então, é uma possibilidade mesmo de diálogo, como é o nome da série, né? Dos livros Diálogos. Eu acho que é uma celebração mesmo dessas conversas e da produção acadêmica. Agradeço muito à editora e à PUC-Rio e ao Departamento de Ciências Sociais. É isso, obrigado. Eu reitero todos os agradecimentos das colegas e agradeço a elas também, né? Foi um prazer dirigir esse trabalho coletivo com as duas e espero que a gente possa ter desdobramentos aí desse esforço coletivo que foi feito e que foi tão bem sucedido. Obrigado, editora. Obrigado, Tatiana. Tchau, tchau. A editora PUC-Rio agradece a presença dos pesquisadores Ângela Randolfo Paiva, Fernando Lima Neto e Thaisa Sanches no nosso podcast, falando sobre o livro Movimentos e Coletivos Sociais, lançado pela editora PUC-Rio. Agradecemos a você, ouvinte, pela audiência e nos encontramos no próximo episódio do Som das Ideias. Até lá! Esse foi mais um episódio do Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio.